com todos nós, com todos aqueles que estão em nossos pensamentos, que nós julgamos que estejam necessitados, que eles possam também ser envolvidos nesse sentimento de paz, de luz, e assim nos prepararmos para receber as lições da noite de hoje. E assim, com a nossa gratidão, nós pedimos a permissão para iniciarmos os trabalhos da noite, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal, porque tudo é teu, Pai, o poder, o amor e a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus. E assim, nós vamos iniciar o nosso estudo, que hoje vai ser dirigido pela Kátia. Aumenta. Suspende. Deu? Tá. Então, boa noite. Que a paz e o amor de Jesus nos envolva a todos. Retomamos de novo, nessa casa para o estudo de O Livro dos Espíritos. E para aqueles que estão vindo pela primeira vez, eu gostaria de dizer que nós saímos dali de cima e viemos aqui para baixo para a gente poder implementar uma dinâmica diferente, para que vocês possam interagir com a gente, para que vocês possam fazer perguntas. Então, sintam-se à vontade. Se eu não souber, eu pergunto para os universitários, porque a Rosália está ali para isso. E como diz sempre a Rosália, nenhum de nós é professor, nenhum de nós é mestre, somos todos aprendizes. Então, vamos aproveitando a oportunidade que nós temos de irmos sanando juntos as nossas dúvidas. Eu gosto sempre de dizer que a gente vai estudar esse livro e as outras obras de Allan Kardec muitas vezes, e sempre com um olhar diferente, porque nós vamos vivenciando experiências que vão despertando em nós o conhecimento, vamos escutando outras pessoas, vamos tendo a oportunidade de estudar outras obras, e isso com certeza vai ampliando, elastecendo o nosso conhecimento e a nossa visão sobre a doutrina. Então, é um aprendizado constante. Ninguém aqui tem a pretensão de saber, Então, vamos aprender juntos e fiquem, assim, bem à vontade para perguntar. É como se a gente estivesse no pré. E eu acho que nós estamos mesmo, Bem no pré, se nós pudermos fazer uma comparação. Então, não tem nenhuma pergunta que possa ser considerada esdrúxula, descabida, nenhuma. Então, vamos embora sem dúvida, pelo menos hoje. Pelo menos agora, sobre o que a gente vai estudar, vamos embora sem dúvidas. Então, nós estamos estudando a segunda parte do Livro dos Espíritos, lá no capítulo 4. Estamos na parte que fala da pluralidade das existências e no item que fala das parecências físicas e morais. Na semana passada, nós estudamos até a questão 210. Nós não temos pressa de estudar, Então, assim, se a gente conseguir 2 questões, 3 questões, o importante é que nós saiamos todos daqui compreendendo, Ou sabendo mais do que quando chegamos, Ou elucidando um pouco mais para nós mesmos aquilo que a gente ainda não tinha compreendido. Então, a gente estava na questão 210, na última, e a gente hoje vai começar na questão 211, nesse tópico que fala das parecências físicas e morais, das semelhanças, físicas e das semelhanças morais que existem, especialmente entre familiares, pais e filhos, irmãos. Então, a gente vai falar, tá falando sobre isso, e nós vamos começar na questão de número 211, onde Kardec pergunta aos venerandos espíritos:
de onde deriva a semelhança de caráter que muitas vezes existe entre dois irmãos, mormente cisgêmeos, especialmente cisgêmeos. Ele quer saber a origem da semelhança, da parecença do caráter que às vezes há entre irmãos, em especial se esses irmãos são gêmeos, né? A gente percebe em muitas situações do cotidiano nosso, do nosso dia a dia, que tem irmãos muito parecidos. Mas aqui a gente precisa lembrar que ela fala da semelhança de caráter, e aí é tanto para o bem quanto para o mal, né? De irmãos que às vezes se assemelham nas virtudes, na prática do bem, na vontade de aprender, enfim, num caráter bom, mas há também irmãos que se assemelham muito pelo mal, pelas más condutas, pelas más escolhas. Então, a gente encontra por aí irmãos que às vezes agem da mesma forma ou de forma muito parecida, né? E Kardec, então, naquela ânsia do saber que ele tinha, quer saber de onde que se origina isso, né? E os espíritos respondem a Kardec que são espíritos simpáticos, que se aproximam por analogia de sentimentos e se sentem felizes por estar juntos. Vamos lembrar que a gente se conecta normalmente com os outros espíritos, e especialmente com os nossos familiares, por pelos gostos, pelas afinidades, né, por aquilo que nós somos. Então, ele diz que são espíritos simpáticos, espíritos que têm os mesmos desejos, que anelam as mesmas coisas, que se atraem. Eu já disse, tanto para o bem quanto para o mal, né? Os espíritos, às vezes, inferiores, acabam atraindo aqueles que têm também aquela afinidade com eles para a prática daquilo que não é uma conduta muito correta. Então, diz eles que se aproximam por analogia de sentimentos e se sentem felizes por estar juntos. Por isso daí que quando a gente vê irmãos muito próximos, irmãos bons, generosos, eles colaboram um com o outro, né? Eles se ajudam, eles caminham muito juntos, exatamente porque gostam da companhia. Já perceberam que com os amigos é a mesma coisa? Aqueles que gostam daquilo que a gente gosta, né? Aquilo que tem as mesmas propensões que nós temos, nós gostamos de estar na presença deles, nós gostamos de compartilhar com eles, né? De estar, de sair, de trocar ideia, e assim são os irmãos, né? Ainda que o que os afinize não seja uma superioridade moral, né, uma estatura moral, mas eles gostam de estar juntos, se sentem felizes em estar juntos por compartilhar as ideias, os sentimentos, as emoções, os objetivos, né? Então, eles ficam assim, nascem juntos, né? Especialmente os gêmeos, às vezes, é muito comum a gente ver nos gêmeos essa similitude de caráter, né? Não é muito natural que a gente veja pessoas muito diferentes quando são gêmeos. Por quê? Afinidade, né? Escolheram estar juntos, nascer juntos na mesma família, porque precisam naturalmente. A gente já estudou isso aqui em várias outras questões, que nós nascemos na família que precisamos, na família que merecemos, para vivenciar as experiências necessárias para a nossa evolução. Lembrando também de que nós devemos, se não o fazemos ainda, mas devemos nos auxiliar mutuamente para a evolução, né? Para galgarmos a evolução que a gente tanto almeja. Nós estamos aqui para isso, a gente está aqui para melhorar, né? Então, a gente escolhe estar dentre aqueles que podem nos auxiliar nesse crescimento, nessa evolução espiritual, e a quem nós também temos o dever de auxiliar. Nós não viemos só para sermos auxiliados, né? Todos nós estamos convivendo, ainda mais no núcleo familiar, no núcleo pequenininho, para podermos evoluir moralmente, intelectualmente, e para uns ajudar aos outros. Então, o que faz com que haja essa semelhança é nada mais, nada menos do que afinidade,
né, a simpatia, as ideias, os desejos, aquilo que os aproximam é isso, nada mais do que isso. Né? Na questão número 212, Kardec diz: há 2 espíritos, ou por outra, 2 almas, nas crianças cujos corpos nascem ligados, tendo comuns alguns órgãos. A gente já viu muito a questão dos irmãos siameses, né? Os irmãos que nascem pregadinhos, às vezes pela coluna, às vezes pela cabeça, às vezes pelo tórax, enfim, esses irmãos nascem aí unidos, e às vezes eles compartilham de órgãos, né? E Kardec era tão sábio, né? Tão sábio que diz: tem só um espírito lá dentro ou tem 2 espíritos lá dentro, né? Como que é isso? Pensa, a gente ia querer saber a mesma coisa, né? A gente fica falando disso, a gente fala: tem só um ou tem 2 espíritos lá? Mas daí, se a gente, antes de entrar na resposta dos espíritos, a gente precisa se lembrar, e aí, depois que a gente fica se lembrando, parece até muito óbvio, que são feitas cirurgias atualmente para separar esses irmãos, né? A medicina já evoluiu tanto que ela já é capaz, se não houver comprometimento da vida de um desses bebês, né, de separá-los. E aí a gente pode imaginar, se fosse um espírito só, ele fazia o quê, né? Vai separar os corpos e o espírito vai para onde? Que escolha que ele faz? Então, isso, pela lógica, nos faz concluir de que não é um espírito único, né, que habita ali aqueles corpos unidos. Ele só tem os corpos unidos, mas cada um tem o seu próprio espírito, né? Então, ele quer saber: tem 2 almas nas crianças que estão pregadinhas lá? Ele diz: sim, são 2, né? Mas a semelhança entre elas é tal que faz-vos pareçam, em muitos casos, uma só. Porque, assim, estando ali unidas, a tendência é que elas ainda se pareçam muito mais no caráter, né? Na forma de agir. A impressão que a gente tem é que elas são uma mesmo, né? De que elas são únicas. E vamos lembrar que os espíritos, que a gente tem uma individualidade espiritual, né? Então, não teria como, naquele caso, quando houvesse uma cirurgia para separação, o espírito se desdobrar, né, para habitar aí os 2 corpos. Então, obviamente, são 2 espíritos, mas estando eles tão próximos, estando eles tão juntos, tendo escolhido nascer, inclusive, nessa situação, para a gente fica parecendo que existe um único, né? Mas não, eles são 2 espíritos, cada um habitando aqueles corpinhos lá que são juntinhos. E, às vezes, até na fase adulta, né, eu falo corpinhos, mas, às vezes, eles ficaram juntos aí por uma vida. E, justamente por isso, eles se parecem muito. E a nossa confusão em achar que eles são um só espírito. Vamos esperar o microfone para os nossos seguidores que estão nos assistindo na rede social poderem ouvir também. Você levantou uma questão aí que toda vida eu tenho muita vontade de esclarecer. Quando existe 2 irmãos siameses que são ligados e eles têm tipo uma animosidade entre um e outro, e são obrigados a conviver junto. Aí a medicina vem e consegue separá-los. Qual a posição do espiritismo nesse caso? Eles foram gerados juntos, porque, naturalmente, eles precisariam de um estar sempre junto com o outro. E, no momento que separa, às vezes acontece, mesmo com todo o cuidado médico, um morre e o outro sobrevive. Como é que é a visão espírita nesse caso? Mas vamos lembrar que nada acontece sem a permissão de Deus, né? Tudo acontece do modo previsto, do modo preparado, do modo planejado, e não sem a permissão de Deus. Obviamente, se um deles tiver que desencarnar, é porque era necessário esse desencarne, e talvez porque olha, a gente fala, nasceram juntos pregados porque eles tinham necessidade, mas não necessariamente que eles tenham os mesmos débitos, que eles têm as mesmas necessidades de
fazer uma programação tão longa quanto a outra. Pode ser que um deles... Eu vou falar isso para depois falar da animosidade, né? Porque, às vezes, um deles tem uma necessidade muito menor, né? De um tempo de existência muito menor. Daí o porquê há essa permissão para que o desenlace dele aconteça antes. O fato de eles serem separados e subsistirem, sobreviverem ambos, não significa que deixou de haver uma prova de que eles deixaram, que o projeto reencarnatório deles mudou. Você fala assim, mas eles tinham que nascer juntos. Não, eles tinham que nascer na mesma família, né? Eles tinham que nascer. E se eles também foram separados, também é permissão de Deus. E eles vão continuar seguindo e terão as provas deles, entre eles mesmos, eles terão ainda o ajuste que eles tenham que fazer, se eles são inimigos, se eles são desafetos, se eles têm afinidades, se eles se uniram não pelo amor, mas pelo ódio, né, eles ainda terão que reparar isso. Né? Então, eles precisam eles vão conviver, isso não significa que o fato deles estarem separados, e lembrando também que a união também é prova, né? É prova, porque você tem que passar por cirurgias, ou você não poder fazer uma cirurgia, você ser obrigado a permanecer unido àquele com quem, às vezes, você tem divergências, né? Então, também é uma prova. Para todos. Numa situação dessa, eu acho que a prova é para todos, né? A Sirlene falou sem microfone, né? A Sirlene falou que, às vezes, a prova pode ser para a família. Mas vamos só pensar uma coisa. De fato, para os pais é uma prova muito difícil, né? Você ter filhos nessa situação. O problema é que você teme pela subsistência deles, pela vida deles, como eles vão viver. Pensa, 2 pessoas que nascem assim empregadas, eles não vão constituir família, né? Então, os pais temem por toda aquela situação que os filhos vão viver. Mas eu penso que, ainda que eles sejam... Ela falou de animosidade, mas ainda que eles não fossem espíritos com dificuldades de convivência, para eles também é uma prova, porque você não vai se revoltar com uma situação dessa, né? Mesmo, e aí você é evoluído o suficiente para não se revoltar, então é uma evolução, aí a prova seria só para os pais mesmos, né? Mas pode acontecer que a prova seja para todos. A Rosália vai falar só um pouquinho, eu já peço para levar o microfone para a senhora. Para ela lá. Há muitos casos que a gente lê sobre os siameses, né? Então, na história. Aqueles que não pode separar, o seu desencarne, como seria? Não sei se tem resposta aqui, porque a última que eu estava lendo, de que a siamesa que não separaram, trabalharam junto, tudinho, e faltou do serviço. E o homem preocupado foi até a casa dela para ver. Uhum. E foram constatados lá na medicina que uma havia morrido 1 semana antes da outra. Como explica isso? Eles ainda eram unidas, está dizendo? Unidas. Entendi. Pois é, aí fica a minha dúvida. E agora? Como que é esse desencarne? Rosália, essa você vai ter que responder para nós. Bem, falei para vocês que eu peço ajuda para os universitários. Não tem. Não, mas... Tá vendo? Eles fazem pergunta difícil. Fazendo pergunta difícil mesmo. A questão dos muito siameses... interessante, né? A pergunta dela. A questão dos siameses é uma necessidade de aproximação, de amor, em qualquer situação. Mesmo que eles sejam pessoas que têm animosidade ou não. E aí, nesse caso, quando não conseguem essa separação, porque hoje, com o avanço da medicina, já há muitos casos que acreditavam que não podiam ser separados, já podem, né? Já conseguem. Mas antes, quando não podiam ou não conseguiam, existia essa situação em que eles ficavam ali. Só que quando por exemplo, desencarna, o outro ainda tem vitalidade. E aquela vitalidade que ele tem, ele consegue manter o outro numa situação de não decomposição. Mas ele também vai perdendo paulatinamente as forças e um morre logo depois o outro. Então, não é um
período assim muito grande, né? A maioria dos casos é que um morre, depois o outro. E enquanto aquele, por exemplo, que ainda não faleceu, o outro já, ele vai tendo a energia de passar para o outro para que ele consiga se sustentar até acabar as forças e a energia daquele primeiro. É porque são tão ligados que isso acontece. Mas aí, quando eu ia falando, é porque Você ia responder melhor a dela. Não, eu me lembrei de uma história que eu achei muito interessante, que eu li, que um casal viviam muito bem, os dois, e a mulher resolveu não mais querer o relacionamento. E o marido ficou muito triste, e aí ele suicidou-se. Ele foi passando numa pinguela, num lugar lá, e ele se jogou no rio. E aí ele quebrou todo o rosto. E eles foram, né? Ele foi para a erraticidade, depois o pai dele ficou muito triste, logo depois o pai também faleceu. Passado um tempo, a esposa faleceu também. E eles vieram com essa necessidade de reencarnar juntos, não como siameses, mas como espíritos que precisavam um dar força para o outro. Aquele que suicidou-se, ele estava numa situação tão difícil que ele não conseguia reencarnar. Então, passado muito tempo, o pai foi à espiritualidade lá no departamento de reencarnação e pediu para vir junto com ele. Se fosse o caso, que ele viesse colado com ele para dar força. Mas aí, já o mérito do pai, falou que não, que ele podia estar ali junto com ele e dando a força. E eles nasceram, os dois, inclusive o médico disse que ela não podia levar a gravidez para frente, porque ele tinha uma parte do rosto que não tinha, estava totalmente deteriorada. Então, ele praticamente não tinha aquela parte do rosto. Mas eles vieram e ele nasceu. Logo depois ele morreu, porque ele precisava só daquele fortalecimento para ficar na espiritualidade, para ter energia para vir num outro renascimento. E aquela que foi a mãe dos dois foi a que o traiu e que o desprezou. Então, eles assim, vieram gêmeos. Na espiritualidade... Ele e o pai vieram gêmeos, embora não siameses, gêmeos. Gêmeos, porque ele pediu para vir como siameses, porque ele achava que o filho não ia ter forças. Mas, como o pai já tinha mérito, ele conseguiu, mesmo no feto, ter a energia para sustentá-lo, para que ele pudesse renascer. Então, nada acontece sem a permissão de Deus, né? Então, as coisas são assim. Se, por exemplo, eles precisavam nascer juntos, na maioria das vezes é por um problema de animosidade maior, porque às vezes vêm como pais e filhos e fracassam, vêm como irmãos, fracassam, vêm como mãe e filho, fracassam. Aí eles vêm como siameses, porque aí não tem como. Sai um do E outro. aí aquela necessidade de estarem ali juntos vai fazer com que um e o outro repensem, porque eles não estão ali presos. O espírito, quando ele dorme, né, ele está em liberdade. E aí ele entende que aquela situação que ele está ali é como se fosse uma prisão, para que ele conseguisse começar a amar um ao outro. Até porque, na maioria das vezes, eles só têm um ao outro, né? Isso, na maioria das vezes é isso. Então, aí, durante esse período que eles ficam fora do corpo, eles têm essa capacidade de avaliar e de ver essa situação. Mas
também, às vezes, aquele que foi mais tranquilo, que aprendeu a amar primeiro, ele é libertado primeiro. Às vezes isso acontece. E, às vezes, na hora da separação dos corpos, ele já consegue a libertação. Nada acontece sem a misericórdia e o amor de Deus. Então, se aconteceu, é porque era de ser daquele jeito, né? Vamos só lembrar, quando a Rosália fala assim, olha, eles estão colados, mas existe um período que eles não estão juntos, na emancipação da alma, quando a gente dorme, né? Quando a gente dorme, o nosso espírito, ele se emancipa, ele fica ligado por um pequeno fio, né? Mas ele se emancipa, o nosso espírito à noite, ele vai passear, gente, né? E vai... nós vamos passear. E nós vamos onde? Nós vamos onde? A questão é essa, por isso que a gente tem que vigiar os pensamentos, vigiar nossas atitudes, à noite, quando a gente vai dormir, porque nós vamos para os lugares com os quais estamos afinizados, né? Vai lá, a gente vai trabalhar, ajudar, auxiliar, vai estudar, mas se nós ainda estivermos muito inferiorizados, nós vamos para aqueles lugares, né, do vucu-vucu, do balacobaco. Por que a gente acorda, às vezes, muito cansado, né? É o que a gente fez à noite, né? Para onde não. Então, quando a Rosália fala assim, olha, eles estão colados, mas eles se emancipam, porque todos nós, durante o sono, temos essa possibilidade, essa capacidade de nos emanciparmos. É aí que a gente vai, como ela diz, aí eles vão entender, né? Porque vão ser orientados, vão se lembrar, vão ter o auxílio da espiritualidade para, né, para ajudá-los a ter esse entendimento, né? Então, a gente vai para onde a gente está mais afim, vai estudar, vai trabalhar, vai servir, se nós já estivermos aptos, preparados para auxiliar os outros, né? Mas vai aprender, vai ser orientado, é assim, né? Já perceberam que às vezes a gente tem aquela sensação, a gente acorda com a sensação, né, assim, nossa, parece que foi uma coisa tão boa, parece que essa noite tive um sono tão bom, mas eu não consigo me lembrar do sonho, né? São esses encontros, e às vezes a gente não precisa mesmo se lembrar, né? A gente tem só aquelas sensações, né? A gente não, às vezes não tem condição ainda para se recordar de tudo que nós vivenciamos nesse período da emancipação da alma. Na questão 213, Kardec pergunta, pois que nos gêmeos os espíritos encarnam por simpatia, de onde provém a aversão que às vezes se nota entre eles? Porque lá na questão anterior disse, olha, são espíritos simpáticos, né? Se unem por simpatia, mas às vezes eles têm uma aversão. E de onde que provém? E eu disse para vocês, a gente se conecta pelo amor e conecta-se também pelo ódio. Nós atraímos, inclusive, né, para a nossa assessoria, para o nosso auxílio ou para a nossa perturbação, os espíritos que estão no mesmo, né, no mesmo nível que nós, no mesmo grau, na mesma vibração que nós. Então, quando nós estamos vibrando no amor, vibrando no bem, né, na vontade de evoluir, na vontade de aprender, na vontade da reforma íntima, nós atraímos para próximo de nós os espíritos que estão ali com vontade de nos auxiliar, né, os espíritos do bem, aqueles que vêm em nosso socorro querendo nos auxiliar. Mas se a gente estiver pensando na vingança, na maldade, na revolta, né, então nós vamos atrair também irmãos inferiores que estão com esse mesmo, né, com esse mesmo pensamento, então esses irmãos gêmeos, às vezes eles têm essa aversão porque são desafetos antigos, inimigos antigos, aqueles que ainda têm coisas para reparar. Quando eu falo que a gente se conecta pelo amor e pelo ódio, tem aquela passagem lá no Mundo Maior do Pedro e do Camilo, né? Lembra? Né? No livro de André Luiz, que se chama No Mundo Maior, André Luiz conta de uma passagem, né, em que eles foram assistir a um irmão encarnado extremamente obsediado, né? Pedro, que estava ali no hospital, muito decadente, muito, né, numa decrepitude, ele tinha apenas 50 anos de idade, mas numa situação de
né, de decrepitude mesmo, ele sofria uma obsessão, porque 20 anos antes, Pedro tinha assassinado Camilo. Né? Eles dois conviviam juntos, Camilo tinha acolhido Pedro, era tratado ele quase que como filho, né, cuidado dele, e Camilo era muito provido financeiramente, e quando ele já estava numa certa idade, ele quis receber de Camilo por aqueles anos de serviço que ele tinha prestado. Então, Camilo disse para ele que não, que já tinha cuidado da infância dele, já tinha cuidado da juventude dele, que estava disposto a auxiliá-lo dali para frente, né? Mas que não devia nada para ele, de nada para trás, que já tinha cuidado dele, então não devia. E os dois se desentenderam e Pedro assassinou Camilo, né? Lá no local, no comércio dele mesmo. E foi no cofre, retirou uma grande importância em dinheiro, foi embora, mas no outro dia ele retornou, né, fingindo que as coisas estavam dentro da normalidade, chamou um policial para ajudá-lo a abrir o local, e eles encontraram, então, Camilo lá morto. E ele se mostrou preocupado com os filhos de Camilo, com a esposa de Camilo, fez todo aquele social, cuidou de tudo, cuidou da herança, ajudou todo mundo, né? E a justiça não conseguiu desvendar aquele crime. E depois disso, depois de ter feito como se nada tivesse, ele não tivesse nenhuma participação nisso, ele foi embora, né? E aí, com um valor muito vultoso que ele tinha retirado de Camilo, ele refez a sua vida, né? Só que ele nunca mais teve paz, nunca mais ele tinha um remorso muito grande, e ele achou que ele poderia diminuir aquilo constituindo família. Então, ele se casou, teve 5 filhos, né? Mas, durante todo esse período, ele não tinha sossego, e eles estavam muito ligados, porque Camilo queria vingança de Pedro, né? E o que ele fazia para tirar aquela angústia, na tentativa de superar aquela angústia, aquela tristeza, aquela coisa que ele sentia? Ele trabalhava, né? Mas mesmo assim ele dormia à noite. Por que ele trabalhava tanto? Porque ele tinha vontade de cansar o corpo, né? Cansar o corpo para ver se ele conseguia dormir. Mas à noite ele tinha o quê? Os encontros com Camilo. Porque Camilo queria muito a vingança dele. Então, ele acordava no outro dia muito cansado, como se não tivesse descansado nada. Até então que André Luiz conta que essa assistência foi feita junto com Calderaro, um espírito, né? Que eles foram até o hospital para poder auxiliá-lo. E André Luiz, doido para fazer logo o esclarecimento, né? para Pedro. Então, vamos esclarecer. E Calderaro, então, disse para ele que, às vezes, só o conhecimento não é suficiente. É preciso um amor muito grande. E que ele, Calderaro, e André Luiz ainda não tinham aquele amor. Né? E aí, então, chega o espírito de Cipriana, né? Um espírito iluminadíssimo, que veio, então, para assistir esses 2 irmãos. Claro, com o auxílio de André Luiz, de Calderaro, mas ela era um espírito tão iluminado, tão resplandecente, que Pedro achou que ela fosse a mãe de Jesus, né? Que ele estava sendo ali assistido pela mãe de Jesus. E Pedro, então, estava muito arrependido. Pedro foi o primeiro que caiu no colo dela, né? Que chorou no colo dela, arrependido de tudo. E ela disse: mas já faz 20 anos, né? Você trabalhou, você constituiu família, você cuida dos seus filhos. Mas ele não conseguia. Outra coisa, ele tinha um remorso muito grande, mas ele não podia falar aquilo para ninguém. Ele não podia se abrir com ninguém, né? E depois, então, de ter acolhido Pedro, e Pedro sentido verdadeiramente, com remorso verdadeiro, com arrependimento verdadeiro, ela tenta acolher Camilo ainda mais, né, resistente, né? E então ela mostra para Camilo que Pedro, durante aqueles 20 anos, ele tentou se redimir, né? Tendo filhos, cuidando dos filhos, cuidando da família, trabalhando, e que Camilo não fez nada.
Não fez nada, ele só queria vingança, ele não mudava a atitude dele. Pedro mudava, mas ele não mudava. E então também aí ele compreende e aceita. Então, assim, o amor dela era tão grande, um amor tão luminoso, que ambos se sentiram como se tivessem sido acolhidos pela mãe de Jesus. E assim eles então se arrependeram. Veja, então a gente se conecta pelo amor, mas se conecta muito pelo ódio. Então, você vê que Camilo só queria vingança, e ficou ali 20 anos. E a gente tem a história do Máscara de Ferro, do Divaldo, muitíssimos anos também ali, querendo também vingança. Então, nós podemos... Então, os gêmeos não são só espíritos que se amam, que vêm gêmeos. São espíritos que, às vezes, têm compromissos pretéritos que precisam ser sanados agora. E os espíritos deixam claro, não é de regra que sejam simpáticos os espíritos dos gêmeos. Não significa que porque eles são gêmeos, eles vieram sempre ligados pelo amor. Não é regra. Tanto pode ser acontece também que espíritos maus entendam de lutar juntos no palco da vida. Com toda certeza é muito mais difícil. Esses espíritos antipáticos que vêm juntos, com toda certeza é uma prova muito mais difícil, mas eles escolhem essa luta juntos, eles escolhem, e não vamos esquecer, por mais comprometidos que nós estejamos, por mais inferiorizados que ainda sejamos, nós também temos condições de ajudar. Nós também, porque essa evolução, ela vem de colaboração mútua. Então, é um auxiliando o outro. Por mais que a gente ainda não tenha uma estatura moral muito avançada, cabe-nos também uma parcela de contribuição na evolução do outro, ainda que a gente seja a prova do outro, mas cumpre-nos esse papel. Então, a gente tanto pode nascer... E aí não são só os gêmeos, a gente nasce na mesma família, às vezes, com irmãos com quem a gente não é gêmeo, mas não é só a situação de ser gêmeos com afinidade. Irmãos, às vezes, que não são gêmeos, que têm uma afinidade muito grande, que se amam muito, que contribuem, colaboram um com o outro. E aqueles também que não. Então, independente de sermos ou não gêmeos, nós somos atraídos pela afinidade, boa ou não tão boa. Na 214, Kardec vem lembrar de algo que era, na verdade, é um jargão, quase. Ela diz assim, que se deve pensar dessas histórias de crianças que lutam no seio materno. Na verdade, isso é uma fala de mães que falam, briga desde o útero. Quando os filhos, às vezes, têm divergências, filhos que, às vezes, discutem, brigam, têm diferenças, muitas mães falam. Então, Kardec traz lá, resgata aquela coisa das mães falarem, brigam desde o útero. O que a gente deve pensar disso? Mas os espíritos dizem que é lenda. Isso é uma lenda. Não tem espírito brigando dentro do útero, Aqueles, por mais que eles não sejam espíritos simpáticos. Ele diz, para significarem quão inveterado era o ódio que reciprocamente se votavam, figuram-no a se fazer sentir antes do nascimento delas. Em geral, não levais muito em conta as imagens poéticas. Veja bem, por que os espíritos dizem que isso é uma lenda? Então, assim, eu escolhi nascer com essa determinada pessoa, gêmeo, vou estar lá no útero junto com ele, mas a gente tem uma dificuldade anterior, a gente é desafeto anterior, então a gente já começa a nossa guerra lá no útero. Vamos lembrar que os espíritos têm quando a gente vai reencarnar, a gente tem aquela fase do esquecimento. Por que é que a gente esquece? A gente já falou isso em outras oportunidades. Por que é que nós nos esquecemos das nossas existências anteriores? Isso é bênção de Deus. Pensa, se a gente nasce na família, a gente olha e fala, nossa, meu pai foi aquele que fez isso e isso e isso comigo numa outra existência. Como que seria difícil nós convivermos? Como seria difícil nós evoluirmos? Como seria difícil desenvolver o amor?
né? Então, assim, quando a gente vai reencarnar, o espírito perde a consciência da existência dele. Então, não tem essa história, nossa, nós estamos aqui dentro do mesmo útero, mas eu te odeio, né? Vamos travar uma briga desde já. Isso aqui é meu, eu que tenho que respirar agora, não eu que tenho. Não, eles estão esquecidos, estão ali, né, esquecidos do passado. Né? A gente esquece, felizmente, Deus nos concede a dádiva, a bênção de esquecermos, para tornar essa nossa convivência menos difícil. Né? Porque se a gente já vem conhecendo o nosso passado, como é que a gente vai superar as dores que nos foram causadas, ou que nós causamos no outro, o remorso de termos feito mal para um filho? Então, assim, pensa, a mãe que recebe aquele filho, que às vezes foi um algoz do passado, né? Se ela soubesse, né? Como que ela ia amar? Porque, assim, eu falo que também ser mãe é uma oportunidade, né, de evolução muito grande, especialmente se você recebe aquele ser com quem você tem resgate, porque, assim, a gente tem, por instinto, por obrigação, por um monte de coisa, a gente tem aquele cuidado, né, com o filho, que é totalmente dependente. Né? E se nós nos lembrássemos? Né? Se a gente se lembrasse de que numa existência pretérita a gente matou aquela criança, a gente foi assassinado por aquele espírito que está lá, como conviver? Né? Então, é uma lenda dizer que os espíritos já brigavam lá desde o útero, né? Eles podem ter diferenças, ter dificuldades, ter compromissos, débitos de existências anteriores, mas isso não conduz, né, ao entendimento de que eles começam a reliar desde o útero, né? De que eles começam uma guerra desde o útero. Isso não existe. Isso realmente uma linguagem figurada, né? 215. O que dá origem ao caráter distintivo que se nota em cada povo. Porque a gente já falou muitas vezes aqui que existem constelações familiares, que a gente nasce na família que a gente precisa, né? No que merecemos, com quem a gente tem afinidade, com quem a gente tem resgates, compromissos. Mas a gente também nasce em constelações de coletividade com as quais a gente se afiniza. Né? Então, no grupamento também, a gente é inserido num grupo, numa coletividade que também se afiniza com o nosso adiantamento moral, com o nosso grau de adiantamento moral. Então, um espírito muito evoluído, um espírito de uma estatura moral muito evoluída, não vai nascer, né, no mundo primitivo, ressalvado da hipótese de ser missionário, de ele escolher estar lá. Né? E nem vai nascer num lugar, porque a gente sabe que, mesmo se a gente estiver falando do nosso orbe terrestre, a gente tem aqui no planeta mesmo lugares, coletividades mais evoluídas moralmente, mais evoluídas intelectualmente do que em outros locais. Isso a gente nem precisa de exemplos muito, muito longe. Por exemplo, se a gente falar das nossas comunidades indígenas, hoje nem tanto, porque hoje eles já têm mais acesso à educação, né? Então, a gente falar da possibilidade, da oportunidade intelectual, para eles é mais difícil. Não é assim? Né? Então, hoje eles já conseguem atingir, mas durante um tempo eles ficavam esquecidos lá na comunidade deles, sem alcançar isso. Então, a gente, além de ter afinidade com o nosso grupo familiar, a gente também tem essa afinidade com o grupo, né, da coletividade onde a gente está inserido. Eu ouvi uma história ele chama Jorge Godinho, que é da Federação Espírita Brasileira, e ele contando uma história que ele foi fazer uma visita numa comunidade, ele foi junto com Raul Teixeira. Ele foi fazer uma visita numa comunidade indígena chamada Barro Alto, e eu não me lembro o estado, no Pará, acho que no Pará.
E daí ele fala que chama barro alto porque quando você chega, e só se vai por água, né? Então você vai com a canoa, com o barco. Quando você chega, você ao aportar, você não enxerga a comunidade, você enxerga um barranco mesmo, é o barro, né? Então você enxerga aquele barranco e só depois que você consegue subir o cume é que você enxerga a comunidade. Então ele disse que quando eles aportaram ali, ele viu um monte de cabecinha, né, dos índiozinhos lá olhando para eles lá em cima. E ele disse que Raul disse então para ele que aqueles eram espíritos muito evoluídos, que eram espíritos que antes tinham morado na Europa, eram espíritos, e ele disse que era assim interessante porque eles tinham assim cabelinho loiro, olhinho claro, né? Isso não é muito comum nos indígenas, né? Então eles disseram que eles eram espíritos europeus, né? Dantes europeus, e que tinham escolhido nascer na comunidade indígena, né? Onde eles já estavam muito evoluídos intelectualmente, né? Mas aí eles precisavam daquela comunidade com aquelas dificuldades para a evolução moral deles, né? Uma escolha que eles fizeram, tá? Então, assim, veja, porque aí a gente quer dizer o seguinte: olha, você nasce lá na comunidade que tem mais ou menos afinidade, mas às vezes, e a Genani também diz o seguinte, que às vezes você está com a sua asa da intelectualidade cheia de peninha, lembrando lá, né, de Emmanuel, de que a gente precisa das duas asas para a gente evoluir, que é a asa, né, do conhecimento intelectual e a asa, né, do conhecimento moral. E às vezes a sua asa, né, da intelectualidade está cheia de peninha, mas a sua asa da moralidade está, né, faltando pena. Então, às vezes, a sua comunidade, você não nasce mais nela porque às vezes você não acompanha mais, né, mas você não retrograda. Você fica ali naquela comunidade e aqueles que estavam com você, aquele grupo que estava com você, porque eles avançaram, porque eles subiram, porque eles melhoraram, e você ainda está ali retido no ódio, né, na vingança, nos maus pensamentos, nas más atitudes, e aí você, então, fica para trás, né? Você fica na comunidade e aqueles avançam, mas você não retrograda, porque você ficou com os seus afins, né? Está pensando intelectualmente, às vezes você está mais avançado, mas moralmente, né, você ficou com seus afins. Então, vamos ver o que os espíritos... Aqui os espíritos fazem uma explicação longa, né, sobre o que dá origem a esse caráter distintivo dos povos. Ele diz: também os espíritos se grupam em famílias, formando-as pela analogia de seus pendores, mais ou menos puros, conforme a elevação que tenham alcançado. Então, nós já falamos inúmeras vezes, o nosso grupo familiar, né, se dá ali de acordo com as nossas afinidades, com os nossos, ele chama de pendores, né, mais ou menos puros. E aí ele diz: pois bem, um povo é uma grande família. Então, se a gente está falando que a gente nasce na família com quem a gente tem afinidade, está dizendo um povo é uma grande família formada pela reunião de espíritos simpáticos. Então, o nosso grupinho, de acordo com as nossas afinidades. O nosso grupão também. O nosso grupão também. A gente nasce numa comunidade no nosso nível. Aí continuam os espíritos. Na tendência que apresentam os membros dessas famílias para se unirem, é que está a origem da semelhança que, existindo entre os indivíduos, constitui o caráter distintivo de cada povo. Então, na tendência, ou nas tendências, boas ou más tendências, né? Que apresentam os membros. Então, as nossas famílias, a minha, vai ficar próxima da sua, da Rosália, da Dani, da Sirlene, que tem as mesmas afinidades, que estão no mesmo patamar, né? Que estão no mesmo estágio. Julgas que espíritos bons e humanitários procurem para nele encarnar um povo rude e grosseiro? Então, onde é que nasce um espírito rude e grosseiro? No meio de espíritos rudes e grosseiros. Onde é que nasce um espírito
mais evoluído intelectual e moralmente? Onde hajam espíritos mais evoluídos intelectual e moralmente. E as nossas famílias, pouco ou muito evoluídas, vão fazer parte dessa comunidade. E diz então que não, que os espíritos não querem, né? Os espíritos bons, humanitários, não querem encarnar num povo rude e grosseiro. E diz, os espíritos simpatizam com as coletividades como simpatizam com os indivíduos. Então, se a gente vai escolher, né, se a gente vai programar, a gente vai programar, né, assim, naquele lugar que está afinizado com as nossas tendências. Naquelas em cujo seio se encontrem, eles se acham no meio que lhes é próprio. A gente se sente bem junto aos nossos, né? A gente não fica... E pensa, como é que seria se a gente pudesse reencarnar estando pouco evoluído moralmente, junto com os espíritos evoluídos, né? Só para atrapalhar. Só para trabalhar, né? Talvez a gente nem conseguisse evoluir. Vamos lembrar que alguns espíritos evoluídos escolhem encarnar, né, em coletividades menos avançadas, por amor. Por amor. Né? Por amor, para auxiliar. E vamos lembrar que o Dr. Bezerra está aqui conosco e não quer ir embora, né? Não quer ir embora, está evoluidíssimo, mas não quer ir embora, quer ficar aqui no planeta, embora ainda, né, não reencarnado, né, na espiritualidade, mas auxiliando-nos. É amor. Não precisava mais ele estar por aqui, por essas paragens. Né? Não era mais necessário. Mas escolheu, é missão, né? Na questão 216, essa questão que é muito interessante, né? Em suas novas existências, conservará o espírito traços do caráter moral de suas existências anteriores. Muito interessante, né? Para as próximas existências, nas novas existências, o espírito traz, né, os traços do caráter moral que ele já teve, né? Ele traz para agora o que ele tinha de antes. E aí os espíritos dizem, isso pode dar-se, né, da gente trazer para essa nova existência, né, conservando os traços do caráter moral. Mas ele diz, mas melhorando se ele muda. A gente trazer nossas más tendências, né, os traços do caráter moral, às vezes pouco evoluído que nós temos, mas se a gente se esforçar, se a gente promover a reforma íntima, né, que é esse o nosso papel, nós podemos mudar. E aqui ele diz, pode também acontecer que sua posição social venha a ser outra. É porque, às vezes, senhores, a gente traz traços do caráter, ou melhor, às vezes a situação que a gente nasce, a situação social, faz com que esses traços de caráter de outra existência eles fiquem adormecidos. Vamos lembrar de Públio Lentulus, o senador romano, que 50 anos depois de seu desencarne, reencarnou como escravo. Nestório, né? Então, como demonstrar traços do caráter do senador romano? Diante da posição social que ele ocupava. Dá para ser prepotente, dá para ser arrogante. E não estou falando que ele era, estou dizendo se dá. Né? Alguém que era presidente, imperador, que era rei, que era rainha, e reencarna, né, como escravo, às vezes ele tem aquele caráter moral, aquela conduta, né? Mas dá para ele expressar esse caráter? Né? Então, isso pode também acontecer que a sua posição social venha a ser outra. Se de senhor passa a escravo, inteiramente diversos serão os seus gostos. E dificilmente o reconheceríeis. A gente fala dificilmente, mas alguns traços, né, por exemplo, a gente vê pessoas
de condição social bastante desfavorável, que às vezes tem traços delicados, né? Tem gosto refinado. Né? E a gente vê o contrário também, né? De pessoas numa situação social bem confortável, que às vezes é rude, grosseira. Né? Traz essa situação, né? São traços do seu caráter anterior. Mas dá para ser diferente? Dá para ser diferente. Se você tem, né, essa condição, dá para você tentar, né, mudar, controlar esse seu ímpeto para poder se modificar. Como diz, já está ela agoniada ali. Eu estou rindo aqui sozinho, comentando com ele. Eu falei, coitado de mim na próxima reencarnação, porque o negócio vai vir feio. Mas em que critério eu falo? Quando você fala da questão dos gostos, tanto seja por hábito de viver em um bom lugar, comer, se vestir, tem horas que eu olho alguns comportamentos meus que não condizem com o ambiente onde eu cresci hoje. Então, assim, faz muito sentido, tanto para as coisas positivas quanto negativas. E até uma dúvida que me veio. Eu posso fazer essa associação, por exemplo, uma pessoa que foi um imperador romano, um rei, e para ele ter essa evolução, essa melhoria, ele vem escravo. Vai ser sempre assim, quando eu olhar, por exemplo, um grupo de escravos, eu vou assemelhar aquele pessoal ali foi de uma alta sociedade uma vez, ou não, eu não preciso fazer essa associação. Não. Nem sempre um escravo foi uma pessoa de um... Não. Às vezes a situação dele, às vezes ele... Porque é o seguinte, para ser arrogante, você não precisa ser rico, ter posição social, para ser mal, para você se sobre... Por exemplo, às vezes a gente está falando aí já para ser rico, mas isso não é necessário. Você tem um pequeno comércio, então você tem pessoas subordinadas a você. Como é que você trata essas pessoas? Como é que você exerce o seu poder sobre essas pessoas? Com respeito? Né? Então, assim, não necessariamente que todas aquelas pessoas que estão numa condição social muito abaixo tenham sido. Gente, todos nós, vamos lembrar também que a gente já estudou, todos nós vamos estagiar em todas as posições, porque é necessário para o nosso avanço moral. Quem não foi rico pode ficar feliz, aí vai ser. Vai ser. A gente, às vezes, não se lembra de ter sido rico, e, às vezes, a gente não foi, mas a gente vai passar por essa prova. E quem está muito achando o máximo que está rico, se não foi, vai ser pobre. Né? Então, assim, não necessariamente. Tá? Às vezes, ele está escravo por uma outra questão, né, que se faz necessário. Gente, está tão bom, né, mas a gente está no horário. E aí nós vamos voltar na semana que vem na questão 216, é a Luana? A Rosália. A Rosália, nós vamos começar aqui, porque essa explicação aqui, ela tem bem mais coisas para falar, né? Então, na próxima semana, não percam as cenas do próximo capítulo, venham estudar, hoje vocês estão muito caladinhos, mas aí vocês venham na semana que vem para perguntar muito para a Rosália, porque, gente, não vamos desperdiçar, não, a gente precisa aproveitar da Rosália, porque ela é ótima. Então, ela não, mas ela sabe mais que nós, né, Luana? Ela sabe mais que nós, é isso que importa. Então, vocês vêm para aproveitar da Rosália na semana que vem. Zé Lúcio, você faz a oração de encerramento para nós, por favor. Gente, eu vou dar um recadinho. O Biela pediu para avisar e fazer o convite da palestra que vai ter lá no postinho no domingo. Palestra do João Vitor, e aí a gente aproveita para fazer o convite para vocês irem conhecer o serviço que é desenvolvido lá, um trabalho tão bonito com as crianças, os jovens e até idosos. Evangelização lá para todas as idades, tem o café da manhã, tem o almoço, e aí vai ter a palestra do João Vitor, que eu esqueci o tema. 9 horas. O café da manhã começa a ser servido 8h30, tá? Vou fazer um outro convite também. Sábado, nós teremos um show da Oficina da Alegria, que é um grupo de palhaços que nós temos há mais de 20 anos. Né? Nós paramos um tempo, porque a vida traz algumas
situações que não dá para a gente continuar, né? Mas depois de quase 25 anos, estamos voltando, né? Naquela época eu tinha o quê? Uns 30, agora estou com 60, vai ser interessante, sabe? Pois é. Então, o ingresso é R$30. O Cláudio está ali no fundo. Quem quiser nos ajudar. Essa apresentação tem como finalidade ajudar a Sintonia do Bem, que é a nossa rádio, e o projeto Bom de Bola, Bom de Escola, que eu estou fazendo lá no Marcondes Dias, que é para atender 250 crianças, no esporte do tênis, que estamos fazendo, né? E, então, esses recursos vão ser aplicados nesse local. As vendas estão indo muito bem, graças a Deus. É sábado agora, 19h30, né? Quem puder, então, nos ajudar... no Centro Cultura e Eventos. Quem puder, então, nos ajudar, né? Participar ou ajudar a vender também, o Cláudio tem ingresso ali no fundo para nós, tá bom? Então, vamos levar o pensamento a Jesus e buscar a sintonia com Ele, para que essa energia amorosa que Ele tem possa chegar até nós e nos trazer a paz que almejamos. Paz esta que muitas vezes ainda não conseguimos porque não compreendemos o modus operandi que Jesus queria que fizéssemos. Para alcançar essa paz, precisamos estar em sintonia com as leis de Deus, o nosso Criador. Essa sintonia se inicia basicamente através do nosso próximo, auxiliando os nossos irmãos a desenvolver sentimentos, e principalmente nós, Senhor, que precisamos também desenvolver os sentimentos que compõem o amor. Esteja conosco, Senhor, abençoa cada um de nós, cura as nossas doenças, se for da sua vontade e da vontade do nosso Pai maior. Muito obrigado, e vamos encerrar a primeira parte do nosso trabalho. Que assim seja. Então, quem quiser tomar o...